Estamos ao vivo aqui em mais uma live, hoje para falar sobre a origem da ansiedade e seus impactos no corpo. Vamos chegando todo mundo, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Hoje aqui eu vou te contar as possíveis origens, das crises de ansiedade e também os impactos que ela pode gerar no corpo. Então, eu vou te passar aqui a origem da ansiedade, de onde será que ela pode vir, vou te passar 5 principais causas por trás das crises de ansiedade, os principais também impactos e sintomas mais comuns que a ansiedade pode gerar no corpo e também vou te passar alguns insights valiosos para que você consiga sair das crises. E ao final dessa live, para quem estiver ao vivo comigo, eu também vou passar um exercício, uma prática muito simples, muito rápida, que vai te ajudar aí a aliviar suas crises de ansiedade. Bom dia a todos que estão chegando. Cristina, Rafaela, bom dia a todos. Tá tudo certo com o som, pessoal? Som, imagem, vocês estão me ouvindo bem? Pra gente começar aqui. Bom dia, Jaque. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar para quem está chegando agora. Tudo certo com o som, imagem, ok, obrigada. Vamos falar sobre a origem da ansiedade, crise de ansiedade, de onde será que ela pode vir, tá? Os principais sintomas aí também das crises. Se você sofre com crise de ansiedade, já coloca aí nos comentários também para eu saber se você tem sofrido com as crises. Coloque aí nos comentários que a gente vai falar mais sobre isso hoje. Foi um tema que vocês me pediram muito para trazer aqui, preparei aqui um tema bem aprofundado para a gente falar hoje, tá bom? Então já encaminha também essa live, pessoal, para mais pessoas. Se você conhece alguém que esteja passando aí por crises de ansiedade, encaminha essa live porque vai ajudar bastante, tá bom? Então vamos lá, tem alguém aí que está me assistindo aqui pela primeira vez? Coloquem aí para eu saber, coloquem também de qual cidade vocês estão falando para eu conhecer vocês. Enquanto vocês vão chegando aí, eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou a Thaís Silveira, sou terapeuta integrativa, especialista e pioneira da técnica Seven Healings e Nova Medicina Germânica no Brasil. Também tenho formação em biologia pela Unicamp, tá? E eu trago aqui nas minhas redes uma visão integral sobre saúde e doença, diferente da medicina tradicional, tá bom? Então eu sou especialista na técnica Seven Healings, que é uma técnica de autocura com bases francesa e alemã da medicina integrativa, onde a gente trata além do sintoma, onde a gente vai identificar, mapear exatamente a origem primária do seu sintoma ou doença. Então a gente vai exatamente na causa, tá? No conflito real, na memória original, na informação no corpo que está gerando algum tipo de desequilíbrio no seu corpo hoje, algum tipo de sintoma, seja ele físico, seja ele emocional ou alguma alteração comportamental. A gente vai exatamente no conflito real que está gerando esses sintomas e esses gatilhos, né, em você hoje, como as crises de ansiedade, né? E a gente vai ver aqui hoje que quem sofre com crises de ansiedade não está somente preso no futuro, a ansiedade não é só o futuro. Então, a pessoa que sofre com crise de ansiedade, ela está muito presa no passado, porque existem memórias, existem traumas do passado, existem gatilhos aí que o seu corpo está disparando de um trauma mais antigo que o seu corpo ainda não conseguiu resolver. E as crises de ansiedade, elas são uma oportunidade do corpo resolver esse trauma antigo, tá bom? Então, as crises, a gente vai conversar aqui mais sobre isso, mas as crises, elas vêm com algum estímulo externo do ambiente ou algum gatilho interno para que o corpo consiga liberar essa memória, esse trauma que o seu corpo guardou, que ficou guardadinho nas suas células e que ele, por algum motivo, ainda não conseguiu resolver 100%. E aí vem a crise para que o seu corpo consiga se libertar desse trauma do passado, tá bom? Vão colocando aí se vocês sofrem com crise de ansiedade para eu saber, que a gente vai falar mais sobre isso hoje. E é exatamente essa origem, essa causa que a gente vai conversar aqui, tá? E com a técnica Seven Healings, eu consigo mapear esses registros, essas causas, e consigo liberar através do processo da própria técnica a memória original, o conflito original que está gerando as crises de ansiedade em você hoje, tá bom? Então vamos lá hoje, gente, para que a gente entenda um pouquinho melhor aqui o princípio da ansiedade. Primeiro de tudo, primeiro ponto, é muito importante a gente entender que existe a ansiedade, que é a ansiedade fisiológica, a ansiedade normal, tá? A ansiedade boa,
E a gente tem as crises de ansiedade, que é a ansiedade patológica, que é a ansiedade ruim, tá? Então é muito importante que você compreenda que a ansiedade normal, a ansiedade ela é fisiológica, né? Todos nós em algum nível sentimos medo. E o medo, ele é um instinto de sobrevivência, ele é extremamente importante para o nosso corpo, tá? Então a gente tem a ansiedade normal, que é a ansiedade que vai te impulsionar para ação, é aquele friozinho na barriga que vem quando você vai realizar, fazer algo novo, vem aquele medinho, vem aquela ansiedade, a ansiedade ela é fisiológica. Todos nós em alguns níveis nós vamos ter ansiedade, tá bom? O ponto aqui é a crise de ansiedade. A crise de ansiedade, quando o medo, quando a ansiedade te paralisa, te gera algum sintoma, aí sim é uma ansiedade patológica. Aí sim, quando a ansiedade te paralisa, aí a gente precisa investigar e tratar, tá bom? Então, sempre as minhas pacientes que passam em sessão comigo perguntam, é possível a gente eliminar a ansiedade, zerar a ansiedade? Não, a gente nunca vai ficar 100% livre da ansiedade, porque a ansiedade faz parte da vida. Mas é possível sim a gente eliminar as crises de ansiedade. A ansiedade patológica, sim, é possível a gente eliminar, tá bom? Então vamos lá. Quando que vem as crises de ansiedade? Para a gente começar aqui a nossa conversa. O estado de ansiedade, né, ele vem no corpo quando a gente vivencia algum hiperestresse. Então, é quando o corpo ele vai ficar em estado de alerta para que você consiga resolver alguma situação. Então, o corpo vai te manter em alerta para que você consiga buscar essa solução, para que você consiga, né, se preparar ali ou para fugir ou para lutar de algum perigo, de algum medo que você esteja vivenciando. Então, o estado de ansiedade ele sempre vem quando você vive um hiperestresse, ok? E o seu corpo vai te manter nesse estado de alerta para que você consiga ali buscar soluções para esse problema, tá? E é importante também a gente entender que existem vários padrões de ansiedade. E isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Os sintomas também vão variar muito de sintoma para pessoa, de pessoa para pessoa, ok? Então, os sintomas da crise de ansiedade, né, os sintomas da ansiedade patológica, não são psicológicos, tá? São fisiológicos, vão gerar reações que vão acontecer no seu corpo. Então, crise de ansiedade não é frescura, crise de ansiedade não é criação da mente, crise de ansiedade é fisiológica, gera impactos no corpo, tá bom? E a gente vai falar agora aqui os principais impactos, os principais sintomas que as crises de ansiedade podem gerar no corpo. E eu quero que vocês vão colocando aí nos comentários de 0 a 10 para mim, o quanto que vocês sentem esses sintomas, tá? Sendo 0, mais fraquinho, o nível mais fraco, quando você não sente, e 10, o nível mais forte, tá? Do sintoma. Então, vão colocando aí nos comentários também. E se vocês tiverem dúvida, vocês podem colocar nos comentários que eu vou respondendo vocês, tá bom? Então, vamos aqui entrar para os principais sintomas, então, das crises de ansiedade. E um dos primeiros sintomas que vem aqui, coloquem aí se vocês sentem, é a insônia. De 0 a 10, quanto que vocês têm passado por insônia? E aqui vem principalmente a dificuldade de você pegar no sono. Então, é quando o seu corpo ele está em estado de alerta e você fica com os seus pensamentos acelerados. Geralmente é quando você deita na cama e você não consegue dormir de jeito nenhum, porque a sua cabeça, a sua mente não para com os pensamentos acelerados, com os pensamentos negativos. Então, o seu corpo fica em estado de alerta e você não consegue pegar no sono. Então, a insônia, essa dificuldade de pegar no sono, que nós chamamos de insônia ativa, né, que é quando o seu corpo está vivenciando esse estresse, é um dos primeiros sintomas que vem na crise de ansiedade. Então, o seu corpo, ele não consegue relaxar, ele não pode dormir, ele não pode relaxar, porque você está vivendo aquele hiperestresse. Então, o seu corpo vai te manter em alerta para que você fique buscando soluções para esse problema. Então, de 0 a 10 aí, ó, a Ziane já colocou 10. Insônia é um dos primeiros sintomas que vem na crise de ansiedade. Segundo sintoma que pode vir, coração acelerado, palpitação. Quem sente aí de 0 a 10, quanto que você sente o coração acelerado?
Pode vir também na crise o aumento da pressão, mãos geladas. Se vocês forem identificando, vão colocando aí. Aumento da pressão, mãos geladas, dificuldade de raciocínio, né? Pode vir também durante as crises de ansiedade, pode vir a falta de apetite, perda de apetite na crise, né? Ou também, depois a gente vai ver que quando for o caso, né, de uma ansiedade mais crônica, pode vir um aumento de apetite e a compulsão alimentar, por exemplo, que é uma outra compensação, mas aí envolvem aí conflitos mais específicos, depois a gente pode falar sobre isso. Inclusive, a gente pode fazer uma live só sobre isso, porque tem bastante coisa para falar sobre compulsão alimentar, obesidade. Se for um tema também que vocês se interessam, eu posso trazer aqui nas próximas lives. Mas vem aqui principalmente, então, a perda de apetite na crise, né? E na ansiedade mais crônica pode vir essa compulsão alimentar também. Depois pode vir também um outro sintoma, coloquem aí de 0 a 10 o quanto que vocês sentem sensação de angústia e de aperto no peito. De 0 a 10, quanto que vocês têm sentido ou sentem isso na crise? Então, essa sensação de angústia, de aperto no peito é muito comum em quem sofre de crise de ansiedade, porque a gente tem aqui o timo, né, faz parte do chakra cardíaco, que é o centro das nossas emoções. Ele vai regular as nossas emoções, também vai regular a nossa imunidade. E quando você sente medo, o timo ele vai contrair. E aí vem literalmente essa sensação de aperto no peito, de angústia. Então, esse é um sintoma muito comum em quem sofre com crises de ansiedade. De 0 a 10, vão colocando aí quanto que vocês... Ó, a Vilma, 8. Sensação de angústia, aperto no peito. Vamos colocando aí. Depois a gente vai fazer um exercício ao final dessa live para exatamente liberar, fazer um estímulo nessa região do timo, para que vocês consigam aliviar aí as crises, tá? Controlar, liberar medo, liberar angústia e emoções negativas. Vou ensinar para vocês um exercício ao final, para quem ficar até o final comigo, tá? Então, angústia. Outro sintoma, medo de morrer, né? Aquele perigo iminente de morte, medo de morte que vem muitas vezes em quem sofre com crise de ansiedade, crise de pânico. Por quê? Em estado de ansiedade patológica, o corpo ele vai acionar a sensação de perigo, certo? E aí pode vir esse medo de morte, né? A morte é um dos principais medos do ser humano, né? A ruptura, a perda, a separação, a morte. Então, durante a crise pode vir esse medo de morrer, né? Esse perigo iminente de morte pode vir durante a crise. E também podem acontecer desmaios, tá? Nas crises. De 0 a 10, quanto que vocês têm sentido esse sintoma? Muito comum. Outro sintoma aqui que pode vir, ó, Asiane, palpitação constante, penso que vou infartar. Sim, é muito comum. Vão identificando, vão colocando aí de 0 a 10. Um outro sintoma muito comum de crise de ansiedade aqui são os espasmos musculares, né? Então, os músculos eles podem ficar tensionados na crise. De 0 a 10, quanto que vocês sentem essa tetania, né? Esses espasmos musculares? Coloquem aí para eu saber. Por quê? O que acontece isso? O músculo ele pode ficar muito tensionado, porque em estado de ansiedade, o corpo, né, a pessoa não consegue se mexer direito, não consegue se movimentar direito, porque o corpo vai sempre ficar naquela posição, naquela sensação de luta ou de fuga. É como se você estivesse sempre pronta ou para lutar ou para fugir desse perigo. Você tem sentido isso? Ó, a Vilma sente intensidade 4, Tatiane intensidade 6. Vamos colocando aí. Outro sintoma aqui que a gente tem muito comum nas crises de ansiedade. Sensação de desespero. Sensação de desespero. Por que acontece isso no corpo? É uma forma da sua mente buscar uma solução mais rápida para o problema. Então começa a vir aquele monte de pensamento e essa sensação de desespero, que é uma forma justamente da sua mente buscar soluções mais rápidas para o problema, tá? Então esse é um outro sintoma muito comum na crise de ansiedade. De 0 a 10, quanto que você sente aí essa sensação de desespero quando você está na crise? Coloca aí para eu saber.
Um outro sintoma aqui, vocês estão identificando. Um outro sintoma muito comum aqui que pode ter, né, um outro impacto no corpo, ó, a Tatiane, quando tem crise, essa sensação é 10. A Vilma, 8. Um outro sintoma que pode vir aqui na crise, né, uma outra consequência, um outro impacto no corpo, é justamente a dificuldade social. Vem muito aqui o medo do desconhecido. Pessoa que tem crise de ansiedade, ela tende a se isolar, ela tende a buscar um ambiente seguro. Então é como se ela tivesse que evitar o perigo, e aí ela se isola. E aqui entra um ponto muito importante, que é o enfrentamento das crises. A gente vai falar mais sobre isso ao longo da nossa live. Mas essa tendência de ter essa dificuldade social, que pode evoluir para uma fobia social, é muito comum em quem tem crise de ansiedade. Então a pessoa acaba preferindo buscar o caminho da proteção. Então você acaba se isolando, ficando em casa, para evitar o desconhecido, para evitar o perigo. Tá? E aqui é um ponto muito importante, então, você enfrentar pouco a pouco, sair de casa, tá? Porque a cura da ansiedade, a gente vai falar depois ao final. É muito importante que a gente identifique e trate a causa, mas o desbloqueio do medo, da ansiedade, ele não acontece enquanto você não enfrentar as situações, ok? Ó, a Gabriela, é comum ficar na crise por vários dias sem conseguir relaxar? Sim, tá? A intensidade, a duração das crises vai depender muito de cada pessoa, da intensidade do conflito, tá? Ó, a Tatiane, sinto isso, mas venho enfrentando bem. Ótimo, esse é um dos principais pontos aqui para o processo de cura acontecer, tá? O enfrentamento. Então, a gente tem a dificuldade social. Um outro impacto aqui muito comum aqui em quem tem crise de ansiedade é a perda da autoconfiança, sensação de impotência, sensação de inferioridade, sensação de que não vai dar conta sozinha, de que você não consegue enfrentar as situações. Crise de ansiedade é muito comum essa sensação de impotência. Quem que sente aí de 0 a 10? Perda da autoconfiança. De 0 a 10, quanto que vocês têm sentido? Coloquem aí. Então vem muito essa sensação de incapacidade. Será que eu vou dar conta de lidar com essa situação? Medo de enfrentamento, né? Bom dia, Gláucia. Vilma, 9. Rodrigues, 10. Sensação de impotência, muito comum. Um outro impacto aqui muito comum, então, das crises de ansiedade, coloquem aí se vocês sentem. Dependência emocional. De 0 a 10, quanto que vocês têm passado por isso? Quem sofre com crise de ansiedade, pessoal, muitas vezes precisa do outro, né? A pessoa não sente confiança, essa falta de confiança, essa perda de autonomia faz com que a pessoa não consiga ficar sozinha, com que ela busque proteção de alguém. Então, essa pessoa que sofre com crise de ansiedade, muitas vezes ela acaba se apegando em algo ou alguém, porque ela acredita que ela não vai dar conta de superar isso sozinha. Então, vem muito essa questão da sensação de impotência, de preciso de uma outra pessoa. A pessoa que sofre com crise de ansiedade, quando está uma ansiedade bem descontrolada, quando não está em acompanhamento, muitas vezes a pessoa acha que precisa de uma outra pessoa para salvá-la. Ela precisa de uma pessoa de confiança por perto. Então, ela acaba se apegando em algo ou em alguém. Então, vem muito esse processo de dependência emocional. De 0 a 10, quem aí sente? Ó, a Tatiane, dependência sentia muito, hoje em dia 6. Então, vocês se identificaram, esses são os principais sintomas que tem. Como eu falei, gente, cada pessoa vai ter uma intensidade de sintoma, pode ter um sintoma diferente, tá? Claro, cada pessoa vai sentir de uma forma e de uma intensidade, tá? Mas esses são os principais impactos que geram aqui nas crises de ansiedade. Ó, a Gláucia, eu sentia isso. Então, vocês conseguiram identificar aí.
tem passado por isso. Então, todos esses sintomas aqui, né, esses impactos da crise de ansiedade, eles são defesas do corpo e eles acontecem por causa de uma causa primária, por causa de uma causa raiz. É muito comum que muita gente pensa, né, que a ansiedade é causa, mas a ansiedade não é causa, a ansiedade é um sintoma, tá? Ó, hoje a Glaucia sente menos. Ótimo. Então, a ansiedade, ela não é causa, a ansiedade é um sintoma. E como todo sintoma, ele tem uma origem, tá? Ele tem uma causa biológica, tem um motivo para o seu corpo estar disparando esses gatilhos, tem um motivo para você estar em crise, entrar em crise de ansiedade. E hoje aqui nessa live a gente vai ver as principais, as possíveis causas, as possíveis origens da ansiedade, tá? Porque o nosso corpo ele é inteirinho mapeado e por trás de cada sintoma, por trás de cada trava, por trás de cada bloqueio, existe uma causa emocional específica. E com as crises de ansiedade não é diferente, tá? Então imaginem aqui, vou fazer aqui uma analogia para que vocês entendam melhor esse processo que eu estou falando aqui para vocês. Então, tudo que você vivencia na sua vida, tudo, absolutamente tudo, isso desde que você está na barriga da sua mãe. Então, sensações, medos, emoções, vivências, tanto boas quanto ruins. O seu corpo ele vai arquivando tudo como se fosse um arquivo, ele vai colocando tudo em gavetinhas. Então, ele vai guardando tudo nessas gavetinhas, tudo que você vivencia. Só que tem uma hora, né, que esse registro, essa gavetinha, muitas vezes ela não vai mais conseguir fechar, porque ela vai encher muito, ela vai se sobrecarregar. E aí o corpo ele precisa dar um jeito de esvaziar essa gaveta para que consiga fechar essa gaveta. E aí o que o corpo vai fazer? Ele vai disparar gatilhos, ele vai disparar as crises no seu corpo. As crises de ansiedade são justamente o seu corpo esvaziando essas emoções, esvaziando esses traumas, esvaziando esses medos, tudo que ficou guardado nessa gaveta, que a gaveta encheu demais e não conseguiu mais fechar, o corpo ele vai esvaziando. Então, a cada crise que você tem, vocês sabiam disso? O corpo ele vai esvaziando um pouquinho mais esse trauma original. Vocês sabiam disso, gente? As crises são uma oportunidade do corpo resolver esses traumas que ficaram guardados nessa gavetinha. Então, as crises já é o seu corpo esvaziando essas emoções, tá? É uma oportunidade do seu corpo resolver de uma vez por todas esses traumas que ficaram guardados, porque o seu corpo precisa esvaziar essa gavetinha, ok? Então, as crises de ansiedade, o que acontece? Elas vêm com algum gatilho, né, com algum estímulo do ambiente externo. Então, é muito comum, às vezes, você não entender por que veio a crise naquele momento. Às vezes pode ser uma cena de um filme. Ó, vocês não sabiam dessa informação. Exatamente isso. Nada no nosso corpo acontece por acaso, né? Então, as crises já são o corpo esvaziando essas emoções, tá? E as crises de ansiedade, elas vêm, então, com algum estímulo externo no ambiente, algum gatilho, ou algum gatilho interno também, às vezes algum pensamento, alguma lembrança. E aí vem esse gatilho para que o corpo consiga liberar aquela memória antiga, aquela emoção negativa que está presa. Vem a crise para que o seu corpo tenha uma nova oportunidade de liberar aquela memória antiga, original, aquela causa primária que está gerando as crises, tá bom? Então, tudo que você vive, todas essas situações ruins, o seu corpo grava, traumas, o seu corpo grava, e isso gera gatilhos e sintomas em você até hoje, tá? Então, medos nada mais são, né? O seu medo de hoje é uma antecipação automática de algo que você viveu no passado. Então, por isso aqui que eu falei no início da live para vocês, muita gente pensa, né, que crise de ansiedade a pessoa está presa no futuro. Mas não é só isso. A pessoa está presa no passado, em memórias do passado, em traumas, em emoções negativas que o corpo ainda não conseguiu solucionar 100%. Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? A gente vai chegar ainda aqui, vou falar para vocês. Agora a gente vai entrar nas principais causas aqui, vou dar alguns exemplos para que vocês entendam melhor
mas vocês estão conseguindo identificar, tá fazendo sentido para vocês? Essas informações são muito valiosas, tá? Porque você vai entendendo que o seu corpo, como o seu corpo funciona, né? Que nada no corpo acontece por acaso ou do nada. Então o corpo ele vai fazendo isso como forma de proteção, para te ajudar a liberar essa memória original, esse conflito que ficou guardado, que ainda não foi 100% resolvido. Tá bom? Então vamos lá, agora eu vou passar aqui para vocês, gente, alguns exemplos de conflitos comuns por trás da ansiedade. E eu quero saber se vocês vão identificando, né, ou na vida de vocês, ou em algum familiar, ou um conhecido, tá? Coloquem aí nos comentários para eu saber. Então vamos lá, alguns exemplos aqui. Primeiro tipo de conflito muito comum aqui por trás das crises de ansiedade, que é preocupação com a família. Preocupação com o que é seu, com o seu território, a gente fala. Então, território é tudo que te pertence. Território é a sua família, são os seus filhos, é a sua casa, por exemplo, é o seu trabalho. Tudo isso é o seu território. Então, preocupação com a sua família, medo de perder, às vezes, o que é seu, né? Conflitos de território, conflitos muito comuns por trás das crises de ansiedade, preocupação com o filho, né? E aí vem aqui muito a questão de pensamentos obsessivos, pensamentos negativos sobre um problema. Exemplo aqui, preocupação com a família. Então, vou dar um exemplo para que vocês entendam melhor aqui. Vamos supor que um filho saiu para balada, a mãe está preocupada com o filho que saiu para balada, já deu 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, o filho ainda não voltou. E aí essa mãe começa a ficar muito preocupada. Começam a vir as preocupações, né? As preocupações antecipadas, os pensamentos obsessivos, os pensamentos negativos. Meu Deus do céu, o que será que aconteceu com meu filho que ele ainda não voltou? Será que ele teve algum acidente? Será que ele foi atropelado? Será que aconteceu alguma coisa? Aí a mente começa a criar várias possibilidades. O cérebro dessa mãe, essa preocupação com o filho, o cérebro dela fica antecipando os problemas, né? E vem todos os pensamentos obsessivos, vem os pensamentos negativos sobre o problema. Por quê? O cérebro ele faz isso, pessoal. Olha como o nosso cérebro ele é inteligente, né? O nosso corpo é muito inteligente. Ele fica antecipando esses problemas, no caso dessa mãe, em uma tentativa de proteção. É como se o cérebro fosse preparando essa mãe para receber uma notícia ruim, para que ela sofra menos. Caso venha uma ligação inesperada dizendo que o filho dela sofreu um acidente, por exemplo, ela já está meio que se preparando, o cérebro já vai preparando para receber essa notícia e para essa mãe sofrer menos. Então, aqui um ponto muito importante é que o nosso cérebro, ele se baseia em medos e experiências negativas do passado. Então, experiências passadas já vividas. Provavelmente, nesse exemplo aqui que eu dei para vocês, essa mãe, ela já teve alguma perda de alguém da família, já tem alguma fragilidade nesse sentido. Por isso que ela ficou com essa fragilidade, com essa preocupação. Então, o cérebro dessa mãe, ele vai ligar o alerta, né? Vai ligar o alerta de uma experiência negativa que ela já vivenciou. E aí vai ativar o estado de preocupações, os pensamentos negativos. O cérebro liga o alerta para que ela não viva de novo essa situação. E aí vem a pessoa começa a sofrer por antecipação. Isso é muito comum, tá? Então, alguém se identificou com esse exemplo aqui, um exemplo muito comum, tá? Preocupação com família, conflitos de território. Segundo exemplo aqui para ficar mais claro para vocês. Ansiedade ao falar em público, tá? Muito comum também. Então, quero aqui que vocês imaginem um exemplo aqui que eu vou dar para vocês. Imaginem uma criança que na infância dela, ela era chacoteada, tirava um sarro dela em reuniões familiares, por exemplo. Ó, a Andréia perguntou, pode ser falta de dinheiro? Sim, Andréia, a gente vai chegar lá, tá? Muito comum, tá? Daqui a pouquinho eu vou entrar mais nessa parte para que vocês entendam melhor. Ó, a Glaucia, ainda sofro por antecipação. Ó, então, ansiedade em falar em público. Então, imaginem essa criança, né, que na infância dela
tiravam sarro em reuniões familiares, que é muito comum às vezes de ter um tio que tira sarro da criança, e aí todas as outras crianças riem junto, tiram sarro dessa criança. E nessa situação da infância, essa criança, ela pode se sentir muitas vezes desvalorizada, ela pode se sentir ridicularizada. Por quê? Porque ela foi julgada. Vem muito a questão da rejeição, medo do julgamento. Isso lá na infância dela. E aí hoje, quando essa pessoa já adulta, ela vai ser exposta a uma situação em que ela é o destaque, em que ela vai falar com outras pessoas, uma situação em que ela vai falar em público, ela começa muitas vezes a suar frio, ela começa com estado de preocupação, e aí vem insegurança, vem o estado de ansiedade, justamente porque vem esse medo dela, que é resultado desse registro antigo, dessa experiência que ela vivenciou na infância, vem esse estado de ansiedade. Porque ela tem medo de quê? Medo de ser julgada novamente. Ela tem medo da crítica novamente. Ela tem medo que de novo riam dela, tirem sarro dela. Ela tem medo do julgamento. E aí essa pessoa começa a sofrer muito por antecipação antes da apresentação, antes de falar em público. O cérebro começa naquela possibilidade de se eu errar, se eu engasgar, se eu passar mal. Porque o cérebro fica buscando soluções caso ele erre. Então isso são tentativas do cérebro, do corpo, para que você não erre de novo, para que você não seja julgada de novo. Então tudo é uma proteção. Vocês estão conseguindo identificar? Estão conseguindo identificar na vida de vocês? Tudo é uma proteção do corpo, tá bom? Legal. Vocês estão conseguindo identificar aí? E vou dar um outro exemplo aqui também, que vocês pediram um pouquinho para eu falar sobre ansiedade noturna infantil, crise de ansiedade infantil. Então, eu vou falar aqui um pouquinho o que pode ter, né, por trás, alguns casos comuns. Então, em casos de crise de ansiedade infantil aqui, muito comum a criança ela ter medo do desconhecido. Então, às vezes é aquela criança que você pergunta, o que você está com medo? O que você tem medo? Muitas vezes a criança ela não consegue nem te verbalizar o medo que ela tem. Ela não sabe se é medo de escuro, se é medo do fantasma. Ela só começa a ter um estado maior de ansiedade quando chega a noite. Glaucia, se não me engano, era você que tinha pedido, né? Para eu falar sobre esse assunto. A Glaucia é minha paciente. Então, a crise noturna, crise de ansiedade infantil, vem muito essa questão do medo do desconhecido, tá? Então, o que pode ter por trás aqui? Vou falar aqui, são possibilidades, tá bom? O que pode envolver aqui? Muitas vezes, por exemplo, essa criança que está apresentando essa ansiedade noturna, esse medo do desconhecido, essa criança pode refletir uma insegurança, por exemplo, dos pais, tá? E aqui principalmente, a gente tem até os 7 anos, ok? Principalmente até os 7 anos de idade, os conflitos, a criança absorve muito o que acontece ali no ambiente familiar, principalmente com o pai, com a mãe, com quem está ali mais próximo dela, tá? E aí, o que acontece aqui? Um exemplo. Pode ser, por exemplo, que esse pai e que essa mãe, eles não estejam muito bem no relacionamento, né? E essa criança, de alguma forma, ela sente isso. Então, a criança não presencia brigas, não existem discussões na frente dessa criança, não tem discussões diretas, mas os pais não estão bem, por exemplo. E essa criança, ela sabe que tem alguma coisa, que tem algo ali, né? Ela não entende muitas vezes o que está acontecendo. Ela não presencia brigas, mas ela sabe que tem alguma coisa. Então fica essa insegurança do desconhecido. Ela não sabe muito bem o que está acontecendo. Não sabe exatamente o que é. Mas ela consegue sentir, a criança consegue sentir, tá? Então, isso pode gerar aqui esse medo do desconhecido. Ele tem 6 anos. Então, é muito comum refletir até 7 anos, principalmente, conflitos dos pais, tá? Isso é muito comum. E aí vem esse medo do desconhecido, pode gerar essa ansiedade noturna, né? Então, é aquela criança que nunca viu fantasma, mas ela tem medo do fantasma. Então, vem um contexto, muitas vezes um contexto persecutório.
a criança fica insegura, com medo antecipado de alguma coisa que ela não vivenciou, que ela não viveu. E pode vir aqui, então, esses conflitos, podem refletir esses conflitos de insegurança dos pais, tá? Isso é muito comum de acontecer. Claro que cada caso é um caso, tá, pessoal? Isso aqui são possibilidades, ok? Então, crises de ansiedade noturna, às vezes pânicos de madrugada, né, também. Quem aí tem, às vezes, acorda de madrugada com crise de pânico? Ou vai chegando mais no período da noite, sente que começam as crises? Coloquem aí quem que sente isso para eu saber, para a gente conversar mais sobre esse ponto. Então é muito comum vir a crise de ansiedade também à noite, quando o seu corpo relaxa. Então é à noite, de madrugada, que o seu corpo ele vai relaxar, que o seu corpo vai reparar os traumas, os conflitos, os estresses que você teve. É à noite que o seu corpo vai relaxar. Então, muito comum vir as crises de ansiedade de noite, de madrugada. E entre 3 e 4 horas da manhã, às vezes, repare, se você acorda, pode ser que você acorde com uma crise de ansiedade, que você acorde com falta de ar. Por quê? Entre 3 e 4 horas da manhã é o pico de descanso, de reparação do corpo. E aí o corpo ele pode disparar a crise. Então, uma tentativa de solução, lembra? Toda crise é uma tentativa de solução de alguma memória mais antiga. E aí, entre 3 e 4 horas da manhã é o pico, quando o seu corpo está reparando, restaurando os tecidos, os traumas. E aí pode vir a crise de ansiedade, que é o seu corpo se curando. Lembra? Tentando se curar. Ok? Então, muito comum à noite crise de ansiedade por conta disso, que é justamente quando o seu corpo vai relaxar, quando você já voltou do trabalho, quando você está com a sua família, quando você relaxa, o seu corpo pode reparar. Vocês já repararam também, às vezes muito comum, vir crise de ansiedade e outros sintomas quando você, por exemplo, para descansar, quando você sai para um feriado, quando você sai de férias. Alguém já observou isso? Em que vem a maior parte dos sintomas? Você vai tirar as férias para descansar e aí você passa as férias quase todas de molho? Ou tendo crise de ansiedade, mais crise de ansiedade nas férias? Quem que sente aí? Vocês sabem por que acontece isso aqui? De acordo com isso que eu estou passando aqui para vocês, vocês conseguem ter uma ideia por que acontece isso quando você sai de férias? Você pode ficar doente nas férias? Ou quando você realmente descansa, vai aí para um feriado, sai no final de semana para relaxar. O que vocês acham? Coloca aí. Então, quando o seu corpo está vivendo o hiperestresse, o estresse, ele não vai conseguir reparar aquela situação, ele não vai conseguir solucionar isso. Para o seu corpo conseguir solucionar o seu sintoma, o seu trauma, ele precisa de tempo. O seu corpo precisa de tempo para reparar, para recuperar os tecidos. Ó, a Glaucia, exatamente isso que acontece comigo. Em julho, minhas férias foi o mês que mais tive crises. Isso é muito comum, porque é quando você vai parar, quando você vai relaxar, o seu corpo entende, agora sim, ela vai descansar e vai ter tempo para reparar o sintoma, para reparar o trauma, o corpo precisa de tempo para reparar, para se curar. Então, quando você está vivendo estresse, dia a dia, trabalho, preocupação, hiperestresse, o corpo ele não vai conseguir solucionar isso. E aí, quando você para, quando você relaxa, é quando vem 90% de todos os sintomas do corpo. Tá fazendo sentido aqui para vocês isso? Vocês estão conseguindo identificar? Então, imaginem aqui, por exemplo, se aparece uma onça agora na sua frente. Aparece uma onça. Você só tem duas possibilidades, a onça está na sua frente. O que você vai fazer diante desse hiperestresse? Você só vai fugir ou lutar com essa onça, certo? E aí você vai começar a correr. 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 Você não vai sentir dor, você pode cair e tropeçar. Você pode ter trincado o seu tornozelo. Você não vai sentir dor, você vai levantar e você vai continuar correndo, correndo, correndo dessa onça. Porque você está ali no pico do estresse, no estado de ansiedade, você está fugindo. Então você não vai sentir dor. Até que essa onça ela decide parar de correr atrás de você.
Então, legal, seu corpo vai relaxar. Provavelmente nessa hora você vai se jogar no chão, porque aí vai ser o horário, vai ser o momento que a onça saiu de perto de você, seu corpo relaxou e agora sim, depois que o estresse saiu, depois que a onça saiu, aí sim você vai sentir dor, aí sim você vai sentir inflamação, aí você começa a sentir o tornozelo que você trincou, depois que o seu corpo relaxou, tá? Porque quando o seu corpo está no estresse, ele não consegue se reparar. Ele precisa de tempo. Ele precisa que o seu corpo precisa relaxar para que você consiga se curar desse estresse anterior. E aí é quando você relaxa que vem 90% dos sintomas. Então, dor, calor, coceiras, alergias, inflamação. Tudo isso vem na fase pós-estresse, que é quando o seu corpo relaxa. Então é por conta disso, muitas vezes, que você sai para a praia para relaxar, sai de férias e você vai ter crise de ansiedade, porque o seu corpo precisa desse tempo, desse descanso para conseguir. Ele precisa relaxar para conseguir reparar. Fez sentido para vocês? A Tatiane, fez sentido. Ótimo. Outro ponto aqui comum. Vamos ver se vocês têm vivenciado isso. Crises de ansiedade em horários específicos. Então, exemplo, vai chegando entre 5 e 6 horas da tarde, você começa a manifestar os sintomas, você vai começando a ter as crises de ansiedade, sempre quando dá, por exemplo, 5 horas da tarde. Tem alguém que sente isso aqui, que está aqui nessa live? Se tiver, coloca aí para eu saber, que agora a gente vai entender por que acontece isso. Então, vamos aqui pensar. No momento em que você vive um estresse, no momento em que você vive um trauma, algo desagradável em que você é pega de surpresa, o seu corpo ele vai gravar tudo o que aconteceu no seu ambiente ali. Todos os 5 sentidos do seu corpo ele vai gravar. Então, visão, audição, tato, paladar, pessoas, cheiros, ambiente, tempo, espaço, tudo, o seu corpo vai gravar no momento do trauma, inclusive tempo, informação de tempo e de espaço, ou seja, o horário e o local que você estava, muitas vezes a posição que você estava, tudo isso o seu corpo ele vai gravar. No momento do trauma, ele vai gravar todas essas informações. Tudo isso vai ficar armazenado na memória celular, ou seja, na informação das suas células do seu corpo. E aí, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para explicar isso para que vocês entendam melhor. Vamos supor aqui que tem uma pessoa que na infância dela, o pai bebia muito e todo final de tarde, a hora que estava chegando ali o entardecer, esse pai ele chegava em casa bêbado e ficava muitas vezes violento, agressivo. Isso é muito comum nos meus atendimentos, na minha rotina aqui em consultório, com as minhas pacientes relatarem isso. Então, aquele horário, por exemplo, das 5 horas da tarde, né, quando o pai está chegando, quando ele chega, é um horário em que o corpo ele fica em alerta, ele fica em estado de estresse, porque esse horário é um horário perigoso. A criança, ela sabe que o pai vai chegar ali, naquele horário, bêbado, e que muitas vezes ele vai ficar violento. Então, quando isso não é resolvido, mesmo que o trauma já tenha passado, essa pessoa pode ser adulta hoje, e essas crises de ansiedade começam a se manifestar nesse horário, e quando a gente vai mapear, exatamente é essa a causa. Porque o corpo, ele gravou esse registro do tempo. O corpo chegou às 5 horas da tarde, tem que ficar em alerta. O meu corpo tem que ficar ali buscando solução pronto para reagir, de prontidão, para que não aconteça algo de novo. Ó, a Glaucia identificou. Jaqueline, eu acho que é perto da hora do meu marido chegar. Comecem a prestar atenção nisso, tá? E aqui podem ser situações, gente, como eu falei para vocês, situações antigas. Algo que aconteceu na sua infância, ou às vezes quando a sua mãe estava grávida de você. Seu corpo ele vai gravar tudo isso. E quando isso não fica resolvido por completo, o corpo vai disparar esses gatilhos. Então, tá chegando próximo de 5 horas, opa, o corpo liga o alerta, preciso ficar em alerta.
vem a crise de ansiedade, exatamente naquele horário, que era o horário em que o pai chegava bêbado em casa todo final de tarde, que tinha um monte de conflitos. É muito triste, mas é muito comum, né? Tem histórias de pacientes que relatam que o pai chegava extremamente violento, ameaçando, por exemplo, a mãe de morte, e a mãe ali, para sobreviver, ela colocava a criança na frente dela para que ele realmente não concretizasse o ato. Então isso é muito triste, mas é muito comum. Um caso muito comum aqui por trás de crise de ansiedade. Então, quando você tem ansiedade em um horário específico, é porque tem aí algum trauma relacionado a esse horário. Em algum momento da sua vida, o seu corpo gravou esse horário como sendo algo perigoso. E aqui pode ser, por exemplo, quando você recebeu uma ligação em algum momento da sua vida dizendo que alguém faleceu. Isso também é uma situação de perigo, tá? Vocês conseguiram identificar aí na vida de vocês? Conseguiram identificar? Tem alguém que sente isso? Comecem a observar, tá? Quando que a crise vem? O que aconteceu um pouquinho antes? Você consegue identificar o gatilho, tá bom? Então esse é um outro ponto muito comum também, ansiedade em horários específicos. A gente pode ter também, por exemplo, crise de ansiedade que gera compulsão alimentar, que eu falei para vocês, né, no início da live, que também é muito comum de acontecer. Mas aqui existem causas mais específicas, a gente até pode aprofundar isso se vocês tiverem interesse em uma próxima live. Mas vem muito dois tipos de conflitos aqui no caso da compulsão alimentar, tá? Se alguém tem compulsão alimentar, coloca aí também para eu saber. Mas vem muito aqui o conflito de medo com desgosto. Então, são duas coisas juntas, tá? Conflito de medo e desgosto. Então, quando em algum momento da sua vida você teve que fazer alguma coisa que você não gostava, quando você foi obrigada a fazer algo que você não quer, que você não queria naquele momento, que você precisava resistir, que aquilo te gerava desgosto, tá? E aí, o que acontece com o seu corpo nesse tipo de conflito? Quando você está com medo e está em uma situação de desgosto. O seu corpo vai ter uma queda no glucagon e vai gerar hipoglicemia. E o que o seu corpo faz para compensar essa hipoglicemia? O seu corpo pede comida, né? Você precisa comer para suprir essa hipoglicemia. Então, às vezes, quando você vai fazer alguma atividade, por exemplo, que pode ser até falar em público, se você tem medo de falar em público, exemplo. Você tem medo de falar em público, você não quer falar em público, mas você precisa ser exposta a essa situação. Aí, muitas vezes, a pessoa precisa ficar comendo. Já aconteceu isso com você antes do evento? Justamente porque vem essa hipoglicemia e a pessoa precisa comer para suprir esse conflito, essa necessidade do corpo. Então, aqui, conflitos associados à compulsão alimentar, vem muito conflitos associados à glândula suprarrenal, que a gente fala, né? Que é uma glândula que controla as nossas respostas ao estresse. Então, esse é um tipo de conflito um pouquinho mais comum, mais específico, tá? Mas também é muito comum. Vocês estão identificando aí? Que bom que vocês estão identificando, ó. A Jaqueline. Eu como de madrugada. Isso é um assunto para uma próxima live, gente. Tem muita coisa que a gente pode falar sobre compulsão alimentar, obesidade, tem muita coisa importante, tá? Depois, se vocês quiserem, vocês comentem aqui também embaixo se esse tema interessa a vocês. E aí eu preparo um material aqui para vocês bem bacana sobre isso. Outro ponto aqui, ó. Caso que a pessoa rói muita unha. Tem alguém aí que rói unha? Coloca aí para eu saber. Vocês imaginam que pode estar por trás de quem rói unha? O que vocês acham que pode ser? É muito comum também. Ou conhece alguém que rói unha? Roer unha, gente, vem aqui um conflito específico, tá? Uma causa mais específica, que é a incapacidade de revidar ou de se defender de alguma coisa, e isso não precisa necessariamente ser um conflito atual. Lembre-se do que eu falo aqui para vocês. Pode ser algo bem mais antigo, tá? Então, a pessoa pode roer a unha em resultado a esse conflito de não conseguir revidar,
de não conseguir me defender em algum momento da minha vida. Eu precisava me defender e eu não consegui. Eu queria revidar alguém e não consegui. Aí você pode roer a unha, ok? A mesma coisa vem no conflito do bruxismo, quando você aperta os dentes, ou durante o dia ou durante a noite. Vem esse mesmo conflito aqui de incapacidade de revidar, de incapacidade de colocar para fora o que você gostaria de ter falado, de incapacidade de se defender, de ter que engolir. Você queria revidar, queria colocar para fora, mas você não pôde, não conseguiu por algum motivo. E aí pode vir o bruxismo, pode vir o apertamento dos dentes, ou pode vir a pessoa que rói as unhas, tá? Então existem aqui conflitos específicos. Ó, vocês estão identificando marido, filha. Ótimo que vocês estão identificando. E recebam essas informações e vão vendo se faz sentido na rotina de vocês, vão observando vocês, os familiares, tá bom? Então, o estado de ansiedade, gente, a crise de ansiedade, ela vai ser a primeira fase, o estado de ansiedade, né? Não a crise de ansiedade, o estado de alerta do corpo, vai ser a primeira fase de toda a doença. Então, se você, por exemplo, sofre com crises alérgicas, em algum momento da sua vida você passou por um estado de hiperestresse, por algum conflito em que te gerou ansiedade. A ansiedade ela é a primeira fase de toda a doença. Então, é muito comum, tá? Crise de ansiedade, estado de ansiedade. Não, a Tatiane já sofri muito com ATM. É muito comum. E lembram que eu falei aqui para vocês, então, gente, aqui ao longo da nossa live, que as crises de ansiedade, elas são uma tentativa do corpo solucionar algum estresse que você viveu no passado? Guardem essa informação. E é exatamente isso agora que a gente vai entrar, então, nas 5 principais causas por trás da ansiedade. Tá? E eu quero que vocês vão identificando, vejam se vocês identificam aí na vida de vocês, tá? Vou fazer um resumão aqui das 5 principais causas mais comuns por trás de crise de pânico, crise de ansiedade, ok? Então, vamos lá. Primeira causa que a gente falou aqui, então, que é muito comum, é o medo frontal. O que seria esse medo frontal? Então, alguma situação de medo que você vivenciou em algum momento da sua vida. Ó, Jaqueline, minha filha está com psoríase depois da morte do vô. É muito comum, tá? Psoríase tem total relação com processos de perda, de separação. Exatamente essa é a causa por trás da psoríase. Depois a gente pode falar mais sobre isso se vocês quiserem também, tá? Assunto para uma próxima live. Mas aqui o que vem? Então, em primeiro lugar, causa mais comum, medo frontal. Então, algum medo que você vivenciou, algum hiperestresse, alguma coisa que você viveu no passado que não foi resolvido, que você tem medo que aconteça novamente, tá? Então, medo frontal, primeira causa. Segunda causa mais comum aqui por trás das crises de ansiedade, situação de perda, situação de separação ou medo de separação, medo da perda. Vocês sabiam disso? Por que vem aqui, muitas vezes na crise, o medo de morrer, o medo da morte? O que vocês acham? A separação, gente, é o maior medo do ser humano. Então, muito comum pessoas que passaram por crise de pânico, crise de ansiedade. A hora que a gente vai mapear, essa pessoa passou por várias perdas na vida, ou perdas importantes, perda da mãe, perda do pai, né? A pessoa fica sem essa referência da mãe, do pai, de quem oferecia proteção. Então, separações, medos de separações, tá? Muito comum, segunda causa mais comum aqui. Terceiro tipo de causa, terceira causa mais comum por trás das crises de ansiedade, são situações de agressões e abusos, tá? E quando eu entro aqui nesse ponto, gente, pode ser agressão física, agressão moral, agressão emocional, agressão sexual. É muito comum, tá? Então, alguns exemplos. Aquela criança que sofria muito bullying na escola. Então, bullying, brigas, relações tóxicas, relações abusivas, abusos,
tá? É muito comum por trás de crise de ansiedade ter esse tipo de causa, ok? E aí, o que acontece aqui nesse ponto? Na hora que a pessoa vivencia esse trauma, o que acontece? Ela não pode se proteger. A criança, o adolescente, ela não consegue se proteger. E aí, o que vai acontecer hoje, por exemplo, na fase adulta, com essa pessoa que está manifestando crise de ansiedade? Durante a crise, ela vai buscar uma pessoa para protegê-la. Ela vai, muitas vezes, buscar essa pessoa para salvá-la, para proteger. Porque no momento do trauma, essa criança, por exemplo, ela não pôde se proteger. E aí ela vai buscar essa proteção na crise. E eu não sei se vocês sabem, mas a pessoa que você busca na crise, quem que é? É um homem? Você busca um homem? Você busca uma mulher? Quem que você busca na hora da crise? Se você busca, por exemplo, uma figura feminina para te proteger na hora da crise, exemplo, pode ser que você tenha vivenciado desproteção por alguma figura feminina na sua vida. Exemplo, você perdeu a referência da sua mãe, tá? Exemplo. Ou se você busca uma figura masculina, o seu esposo, por exemplo, pode ser que você tenha vivenciado desproteção de alguém masculino. Então, até mesmo a pessoa que você busca na hora da crise não é por acaso. Sempre vai ter relação com esse momento do trauma, com essa memória antiga. Ó, a Gláucia. O meu marido não podia sair de casa se eu não fosse junto. Hoje eu fico sozinha. Ótimo. Então, vocês conseguiram identificar aqui, muito comum aqui esse ponto também, tá? Então, analisa na crise, quem que você busca? É um homem, uma mulher, né? E começa a fazer aí relações com a sua história, porque pode ser que você consiga encontrar essa relação, tá bom? Então, falamos do primeiro, né? Medo frontal. Segundo ponto, separações e perdas, né? O medo da perda. Terceiro ponto, abusos e agressões. Agora a gente vai entrar no quarto ponto que vocês perguntaram lá no início da live, que é a dificuldade financeira. Então, medo de perder emprego, medo de endividar. Quem aí sente, gente, crises de ansiedade, dificuldade financeira, estão totalmente relacionados. Então, vem muito aqui o processo de ansiedade do medo de faltar. Então, dificuldade financeira. Então, você pode ter a crise aí, ter estado de ansiedade toda vez, por exemplo, que você vai pagar uma conta, toda vez que você tem um gasto, porque vem o risco de faltar. Vem muitos esses medos frontais associados. Então, o que pode ter aqui envolvido? Pode ter situações de escassez que você pode ter vivido, por exemplo, na sua infância, ou mesmo a sua família. Vocês podem ter passado por essa situação de escassez, e aí vem, ó, a Gláucia identificou. E aí vem esse medo de faltar. Então, crises de ansiedade e dificuldade financeira estão totalmente relacionadas. Aqui são possibilidades, tá, gente? Lembrando que, claro, que vai depender de cada caso, ok? Estou falando aqui os 5 pontos mais comuns. Então, dificuldade financeira é o quarto ponto. E o quinto ponto aqui, que vem a quinta causa, é a falta de perspectiva de futuro com essa sensação de impotência. Ó, a Gláucia, trabalho com meu pai desde pequena e tenho medo de quando não tiver mais ele. E aí vem o medo da perda, né, Gláucia? Então, isso é um ponto também, que pode estar associado a essa questão das crises, tá? E aí entra no nosso segundo ponto, medo da perda. Então, quinto ponto, falta de perspectiva de futuro e sensação de impotência. Então, quem sofre com crise de ansiedade, como eu falei lá no início da nossa live, tem muito essa sensação de que não vai dar conta sozinha, de que não vai conseguir enfrentar a situação sozinha, de que ela não é capaz, de que ela é inferior, de que ela não vai dar conta. E aí a pessoa acaba paralisando, tá? Então, essa falta de perspectiva de futuro, a pessoa acaba se encontrando meio que sem saída, ela se vê sem saída diante de um futuro catastrófico que ela não consegue enfrentar. E aí ela paralisa, né? Vocês conseguiram identificar aí
Essas são as 5 principais causas por trás das crises de ansiedade. Ok? E agora, então, como que você pode sair das crises? Vou passar alguns insights importantes para vocês. E aí a gente vai entrar aqui no nosso exercício para ajudar, para aliviar, tá? A crise de ansiedade, o medo. Então, é um exercício que você já vai poder fazer comigo aqui ao vivo, que vai te aliviar bastante, tá bom? Então, vamos lá. Como que você pode sair das crises? Alguns pontos importantíssimos. Então, a crise de ansiedade, a gente já entendeu aqui na nossa live, que é a tentativa do corpo solucionar algo do passado que ainda não foi 100% resolvido, certo? Então, para que você consiga sair da crise, é muito importante você trabalhar a causa. É você tratar essa causa, tratar exatamente a memória primária ali que está disparando essa série de gatilhos em você. Então, para que você saia da crise, um passo muito importante é você tratar a causa, certo? Ok. Mas isso não é só isso que você tem que fazer, principalmente quem tem crise de ansiedade. E eu sempre bato nessa tecla, porque você não vai conseguir se curar das crises de ansiedade enquanto você não enfrentar os seus medos, enquanto você não enfrentar a crise. E esse é um trabalho que você tem que fazer pouco a pouco. Claro que você não vai conseguir fazer isso de uma hora para outra, mas é extremamente importante que você faça esse processo de enfrentamento dos seus medos, tá bom? E você precisa, a pessoa que sofre com crise de ansiedade, precisa desenvolver a sua autonomia. Você precisa entender que você sim, que você dá conta sozinha, de que ninguém vai te salvar, que ninguém pode fazer isso por você, a não ser você mesma. Então, você precisa muito fazer o enfrentamento dos seus medos, tá? Pouco a pouco, um pouquinho por vez. E você precisa desenvolver essa autonomia. Ok? São 3 passos principais. Tratar a causa, fazer esse processo de enfrentamento e desenvolver a sua autonomia. Porque se você, por exemplo, só tratar a causa, começa a vir o medo do medo, que eu falo que é o medo secundário. E se eu adoecer, se eu passar mal, e aí você acaba desenvolvendo novas crises, novos sintomas. Você precisa fazer o processo de enfrentamento. Você precisa desenvolver essa autonomia. Você precisa entender que sim, que você dá conta de sair da crise, que você consegue enfrentar e fazer isso um pouquinho por vez, ok? Até que você consiga superar 100% essa situação. E claro, fazer o trabalho de desbloqueio da causa com a Seven Healings, por exemplo, que é a minha especialidade. A gente faz exatamente isso, a gente trata, ressignifica esses conflitos, essas memórias que as antigas, né, principalmente, que estão gerando todos esses gatilhos em você hoje, certo? Conseguiram aqui? Deu para dar uma clareza para vocês em relação ao processo de crise de ansiedade, o que vocês podem fazer? Sempre falo que todo sintoma é um caminho para o autoconhecimento, tá? Então essas informações são muito valiosas e vocês podem praticar isso, devem praticar isso todos os dias, começa a partir de agora. Então observe como o seu corpo reage, quando que vem a crise, busca na sua história ver se você consegue fazer alguma relação consciente. Se você não conseguir, pode ser que você não consiga mesmo, porque 5% só das informações são informações conscientes, ou seja, aquilo que você consegue se lembrar conscientemente. 95% são memórias inconscientes. Então pode ser que você não consiga fazer essa relação. Por isso que você precisa de ajuda. Mas começa a reparar, começa a observar mais para o seu corpo, tá bom? Esse conhecimento é muito valioso. E agora eu vou trazer aqui para vocês um exercício de autoaplicação, uma prática, 2 minutinhos só, para que você consiga, um exercício de palpação. Você vai usar o seu próprio corpo para aliviar suas crises de ansiedade, processo de angústia, depressão. Então você vai poder fazer agora comigo esse exercício em 2 minutinhos, tá bom? Vamos lá? Vocês querem que eu passe o exercício para vocês? Coloquem aí sim ou não, que aí eu passo para vocês agora para a gente fechar. Coloquem aí, quem quer. Se
for interessante para vocês, eu passo, senão a gente encerra. Norma, sim. Legal. Carla, sim. Então eu vou passar para vocês, tá bom? A gente vai fazer então um exercício para estimular. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem uma glândula aqui no meio do peito, bem no meio do peito, que chama timo. O timo, ele é o centro das nossas emoções, tá? Ele vai regular todas as nossas emoções e também vai fazer o controle da imunidade, ok? Então, quando você tem algum estímulo negativo, por exemplo, quando você está com medo, quando você está se sentindo paralisada, angústia, o que vai acontecer com o seu timo? O seu timo ele tem um tamanho normal, tá? Por exemplo, ele tem esse tamanho, exemplo. Aí, o que vai acontecer quando você sente medo? Quando vem esse estímulo negativo, medo, angústia, sentimento de paralisação, o seu timo ele vai contrair, ele vai diminuir de tamanho. E aí pode vir exatamente o processo de angústia, de aperto no peito, aquela sensação ruim que fica aqui. Então a gente vai fazer um exercício exatamente para liberar o medo, para liberar a angústia que ficam retidos aqui no timo, tá? Que é o principal centro aqui de controle das nossas emoções. E a gente vai liberar essa região. A gente vai fazer com que o timo ele volte ao tamanho normal e que você libere esse medo, essas angústias. Isso já vai te trazer um alívio imediato, ok? Então, como que você vai fazer? Você pode fazer aí junto comigo, um exercício muito fácil, tá? Você vai juntar a pontinha dos seus dedos, das suas duas mãos, dessa forma assim, não é assim, tá? É assim. Você vai juntar os seus dedos assim e uma das suas mãos você vai colocar bem aqui no meio do peito mesmo, e é de forma leve, tá? Não é forte, é um estímulo bem sutil. Você vai colocar uma mão aqui no timo, nessa glândula aqui que fica no meio do peito, e a outra mão você vai colocar logo abaixo, um pouquinho abaixo, mais ou menos aqui. E esse é um toque bem leve, bem sutil que você vai fazer, tá? Você vai permanecer dessa forma por 2 minutos. Então façam aí comigo. Vou contar aqui no relógio. Você vai respirando normalmente. Me vem aqui muita vontade de respirar, uma sensação de relaxamento. Vai ficar 2 minutinhos assim. Pode ser que você já esteja sentindo alívio. Pode vir uma sensação de relaxamento, sensação de bocejo. Às vezes de você querer bocejar, sentir sono. Pode ser que venha até uma sensação de desconforto, de aperto mesmo no peito. Se vier essa sensação de desconforto, é super normal e é um ótimo sinal, porque o seu corpo está liberando essas emoções presas, as emoções negativas. Então essa técnica não tem nenhuma contraindicação, ela só faz bem. Você acreditando ou não, ela vai funcionar da mesma forma. Então, mantenha assim, tá quase dando os 2 minutinhos. Ó, eu já senti aqui que o meu liberou. Você vai sentir uma sensação de relaxamento. Tá quase acabando. Foca na respiração, tranquilo. Deu 2 minutinhos. Finalizados os 2 minutos, você tira sua mão, puxa o ar pelo nariz e solta pela boca profundamente. E você já vai sentir muitas vezes o alívio imediatamente. Eu já tô aqui bem mais tranquila, só de fazer aqui o exercício com vocês. O que vocês sentiram? Coloca aí quem fez o exercício comigo. Se sentiu algum alívio, muito comum a sensação de relaxamento, de você ficar realmente mais tranquila. Muitas vezes esse aperto, esse medo, essa angústia, palpitação já são liberadas automaticamente, tá? Com esse exercício. Então você pode usar esse exercício para fazer sempre que você precisar. Não tem contraindicação, você pode fazer aí também em crianças, tá? Você pode fazer tranquilamente.
que não tem nenhuma contraindicação, tá? Ó, a Nádia, alívio de dor nas costas. Ai, que ótimo! Você pode sentir alívio aí em várias regiões do seu corpo, justamente porque aqui é a região que vai controlar toda a nossa parte emocional. Eu gosto muito desse exercício, tá? Por isso que eu escolhi esse, que é um dos que eu mais gosto mesmo, para passar aqui para vocês. Sempre que vocês estiverem em estado de angústia, com medo, com algum sintoma, palpitação, faz que vai ajudar, tá? Eu fiz e relaxei, que ótimo, gente. Façam, aproveitem esse exercício, tá? Esse é um exercício para que vocês realmente consigam controlar aí o emocional, o corpo, para ajudar vocês, né, a evitar entrar numa crise. Então, vocês podem usar sempre que vocês precisarem. Mas é importante que vocês entendam que esse exercício ele não vai curar os seus processos de crise de ansiedade, de depressão. Vai ajudar, sim, no controle, mas a cura ela só acontece com o desbloqueio da causa e com o enfrentamento, tá bom? Então, esses passos aqui são muito importantes. Vocês gostaram, pessoal, da live de hoje? Espero que essa live tenha ajudado vocês, tá? Vou deixar aqui gravada. Teremos uma próxima live, depois em breve vou divulgar o tema para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenha dado maior clareza aí para vocês e façam esse exercício sempre que vocês precisarem, tá bom? Uma ótima semana para todos. Vamos começar aqui essa segunda-feira, essa semana com tudo. Aproveitem ao máximo esse exercício. Compartilhem também essa live com o máximo de pessoas que vocês puderem, para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento, a esse conteúdo, tá bom? Para que a gente consiga impactar e ajudar cada vez mais pessoas, tá bom, gente? Uma ótima semana para todos vocês, uma ótima tarde, tá bom? Tchau, tchau, gente!